Boa tarde a todos. Hoje eu venho compartilhar um pouco sobre o nosso trabalho da disciplina de aquisição da linguagem, em que estudamos um tema muito importante, a aquisição da linguagem escrita. O nosso trabalho foi composto pela equipe Beatriz Frutuoso Rodrigues, Carliene Rodrigues Silva, Emanuel Marcos dos Santos Alves e a Maria Luciane Oranato Coelho. Antes da gente entrar nas teorias, é importante que a gente saiba o que é essa aquisição da linguagem escrita. A aquisição da linguagem escrita, ela não é algo simples e nem automático. Ela faz parte de um processo muito maior do desenvolvimento da linguagem. Então, desde muito cedo, quando as crianças são ainda crianças bem pequenas, às vezes bebês mesmo e crianças bem pequenas, elas já estão imersas no mundo da comunicação. E aos poucos elas vão entendendo que além de falar, também é possível registrar ideias por meio da escrita. Então, isso envolve muita coisa, desde a interação, escuta, observação e principalmente convivência com a leitura. Então, para entendermos melhor esse processo, nós estudamos sobre as teorias da psicogênese da escrita, que segundo as autoras Ferreira e Temerovskis, as crianças aprendem sobre a natureza da escrita a partir das suas produções espontâneas. E aqui eu gosto sempre de falar, né? Eu, como professora de educação infantil, vejo isso muito na minha prática, porque na creche isso acontece demais. As crianças, elas começam a se expressar por meio dos desenhos, dos rabiscos, de traços, que muitas vezes para nós não significa nada, ou então é algo muito simples, mas que para elas são formas de organizar aquele pensamento, ou de representar o mundo da sua forma. Então essas produções que eles fazem desde muito cedo são preciosas. Mostram que a criança tem suas próprias hipóteses sobre a escrita muito antes de escrever convencionalmente. Então, segundo os nossos estudos, todo o processo de desenvolvimento ocorre nos anos iniciais da infância. É como eu citei, né? Na creche a gente vê muito isso. As crianças, elas gostam logo de rabiscar. Ter uma folha, um giz de cera, que logo ela vai fazer um desenho. E se muitas vezes nós não entendermos e perguntarmos para ela, ela vai dizer do seu jeitinho, mas ela diz. Então, nos níveis da psicogênese da escrita, foi dividido da seguinte forma. A escrita, ela pode ser pré-silábica, quando não há compreensão entre a fala e a escrita, expressando-se através dos desenhos, dos rabiscos ou de letras aleatórias. Tem também o nível silábico, com ou sem valor sonoro, que começa na associação entre os elementos da fala com a sua escrita. É nessa etapa que acredita-se que cada letra representa uma sílaba. Também temos o nível silábico alfabético, que são novas letras na descrição, ocorrendo a transformação da hipótese silábica para a alfabética, compreendendo com a compreensão de que as sílabas possuem uma letra ou mais. E também tem o nível alfabético, que nesse nível a gente pode entender que aqui nele há uma noção de que existe uma ligação entre o que fala e o que é escrito, compreendendo-se que cada emissão sonora é correspondente a uma determinada letra. Nesse nível alfabético,
Quando as crianças entendem que realmente as letras representam sons. Além desses níveis, também temos as fases da aquisição da escrita. A primeira fase dessa escrita é chamada de fase logográfica, onde a criança ela reconhece palavras como se fossem desenhos ou símbolos, mesmo que sem ainda entender a relação entre esses sons e letras. Nós temos as características como a identificação de palavras por sua forma visual, como por exemplo, McDonald's, o uso de logotipos e palavras conhecidas em contextos específicos, escrita de palavras inteiras, sem segmentação, como por exemplo, cachorro, como uma única unidade. Exemplo mais acessível. Uma criança pode copiar o nome da sua escola ou de um produto que vê, mas não necessariamente ela consegue escrever palavras que reconhece visualmente. Outra fase é a fase alfabética, em que a criança começa a entender que as letras representam sim sons, fonemas, e começam a segmentar as palavras em suas partes sonoras. Características: uso de letras para representar sons, como por exemplo gato, que pode ser escrito como G mais T. Experimentação com a escrita, que muitas vezes leva a erros comuns, porque se ela for somente pelo som, né, ela vai achar que casa é com K e não com C. E esse desenvolvimento e por isso que é preciso um desenvolvimento de estratégias para decifrar e escrever palavras. Um exemplo mais acessível: uma criança pode escrever B para bola, demonstrando a compreensão de que as letras têm sons associados sim. Outra fase é a fase ortográfica, em que a criança começa a dominar as regras ortográficas e a escrita se torna mais precisa e estruturada. Características: uso correto de grafias e regras de ortografia com pouca necessidade de correção. E a escrita se torna mais fluida e as crianças começam a aplicar regras gramaticais, com o aumento da consciência sobre a variação da língua e o uso de diferentes contextos. Um exemplo: uma criança que escreve cachorro corretamente e usa a estrutura da frase de forma adequada, mostrando-se compreensão da gramática. E vamos agora observar alguns fatores que favorecem o processo de aquisição da linguagem escrita. Fatores que favorecem essa aquisição é no próprio ambiente familiar e sociocultural. Quando a criança ela está ali no ambiente familiar, que a todo momento está motivando ela, está interagindo com ela, no mundo da escrita, fica muito mais fácil para ela ter essa aquisição. No ambiente familiar, essa aquisição se dá por meio da exposição a livros, leitura no cotidiano e práticas sociais de escrita. Outro fator que favorece é a mediação social e interação, com a participação ativa de adultos, professores e colegas nas práticas de leitura e escrita. Outro fator é a motivação e o interesse da criança,
porque se a criança ela não está motivada e ela não tem interesse em saber escrever, se ela não tem interesse em nada, ela dificilmente vai avançar, ela vai ter essa aquisição da linguagem escrita. Então é muito importante que a gente se preocupe com a motivação do nosso aluno, do nosso filho, para que ele se sinta motivado. E uma das formas de motivá-los é pela curiosidade, prazer em ouvir histórias e explorar textos. Outra fator também é habilidades linguísticas orais, com vocabulário, narrativa, compreensão da linguagem oral. A consciência fonêmica e fonológica, onde há a capacidade de perceber, segmentar e manipular sons. Temos outros fatores que também favorecem essa aquisição, como, por exemplo, o conhecimento do código escrito, que dá sentido da leitura, noção de letras e palavras e convenções do livro. Habilidades motoras finas, como a coordenação motora para segurar lápis, traçar letras e escrever. Eu sou professora da creche, da educação infantil, numa turminha de infantil 3. E a gente trabalha muito nisso, em desenvolver essas habilidades motoras, para que quando chegue o momento, a criança ela não sinta tanta dificuldade. Então a gente sempre trabalha essa coordenação deles, para que com o passar dos anos eles tenham mais coordenação para segurar o lápis, traçar letras, né? Então a gente faz muito isso. E outro fator das etapas que favorece a aquisição da linguagem, como foi falado anteriormente, são as teorias da psicogênese da escrita de Ferreiro e Teberoski, que é a pré-silábico, silábico, silábico alfabético e o alfabético. Também o apoio pedagógico eficaz, com atividades significativas, jogos sonoros, produção textual e avaliação contínua. Outro fator que também favorece muito o processo de aquisição da linguagem é com a atuação de uma equipe multidisciplinar, com diversos profissionais que os ajudam, como fonoaudiólogos, pedagogos, psicólogos e assistentes sociais. E agora a gente vai falar um pouco qual é o papel do professor no processo de aquisição. Então, a Base Nacional Comum Curricular, que é a atual BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Todos os professores, eles devem utilizar a BNCC como seu aliado. Eu mesma, Carliene, uso a BNCC nas minhas práticas, porque, como ele fala aqui, ele é um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, assim, a BNCC ela é utilizada desde as primeiras etapas da educação básica até as outras também, até as outras modalidades, né, de educação. Então, todos os professores eles devem utilizar a BNCC como seu aliado nas suas práticas, sempre assegurando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Então, o professor, ele desenha um papel importantíssimo no processo de aquisição da linguagem, que, de acordo com a BNCC, ele deve ser, olha aí como o professor deve ser, ele deve ser um professor ativo e mediador. Na BNCC também é falado que
a linguagem é construída socialmente e que a escola deve garantir práticas cotidianas para o uso da língua e o professor é o mediador, orientador e estimulador dessas práticas. Portanto, são nessas mediações das práticas de linguagem que ele também deve adotar e proporcionar atividades significativas para a leitura, escrita, oralidade e análise linguística, permitindo que todos os estudantes pratiquem a comunicação, ou seja, com o uso da língua de forma culta e autêntica. De acordo com a BNCC ainda, o professor ele também deve promover a interação entre a turma, porque não adianta o professor estar ali na sua aula, mas não proporciona essa interação entre a turma, que os colegas se conversem, dialoguem, né, sobre tudo. Então, ele deve oferecer atividades como promover conversas, debates, entrevistas, relatos, estimular a escuta, isso é muito importante. A gente que é professor, nós que somos professores, devemos muito escutar o nosso aluno. Não adianta nada só o professor falar. Ele também tem que dar um momento de escuta, de deixar o aluno falar também. E a fala considerando diferentes gêneros textuais e contextos, incentivando que os alunos se expressem opiniões, formulem hipóteses e reconstruam sentidos. Então, um bom professor é aquele que é o amigo do aluno, né? Que tenta, de certo modo, fazê-lo avançar. Então, o professor é isso, segundo a BNCC, um mediador desses processos de ensino-aprendizagem, onde ele vai dar chance para os alunos conversarem, debaterem, entrevistarem, relatar o que aprendeu, sempre estimulando a escuta e a fala deles. Portanto, agora temos as referências que embasaram todo o nosso trabalho e desde já agradecer, né, ao apoio de todos os professores e muito obrigada pela atenção deste nosso trabalho.